Chamar o povo para conversar. Sheila, boa noite. Vamos para mais uma live daquelas, hein? Tema bom, tema que eu gosto de falar. Boa noite, Isabelle. Seja bem-vinda. Esse tema é muito bom e dá margem aí para muita conversa. Ainda mais eu que gosto de falar. Meu Deus do céu. Se deixar, eu fico falando aqui até amanhã. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Deixa aí já nos comentários. Ainda estamos aí com o pesadelo do FGTS, né? A Caixa está dificultando bastante a nossa vida. Boa noite, SM Moura. Minha esposa está fazendo uma reunião aqui do lado. Eu vou... Se tu ouvirem som aí no fundo, já sabe. Home office é isso. Um fazendo uma live num cômodo, o outro fazendo reunião no outro, e é assim o dia todo. Simone, opa Simone, boa noite, seja bem-vinda. Esperar só mais um minutinho aí para o pessoal chegar e a gente já começa, hein? Hoje o tema tá bom. Hoje o tema é como ter sucesso no departamento pessoal. Contar um pouquinho aí a minha história, né? Eu comecei num escritório de contabilidade pequeno, comecei como estagiário, 17 anos de idade, novinho. De lá eu consegui chegar até analista nesse escritório, depois cheguei a trabalhar em obra, trabalhei em outras empresas, consegui uma vaga numa multinacional. Cirleida, boa noite. E cheguei lá no escritório de contabilidade, cheguei nessa multinacional com 20 anos, se eu não me engano, 19 anos. E aí comecei lá como auxiliar e trabalhando, crescendo, mostrando um trabalho, até que eu consegui ir crescendo dessa multinacional. E hoje já estou lá há 9 anos, fiz 9 anos esse ano lá. E estou lá como coordenador, lá na gestão do departamento pessoal. Temos obras aí espalhadas por todo o Brasil. Mais de 2.000 funcionários. Funcionários direto na equipe são uns 5. E indireto temos uns 14 funcionários aí de departamento pessoal ligado a gente que trabalha em todos os lugares do Brasil. Então gerenciar esse povo aí não é uma coisa fácil, né? Mas a gente conseguiu criar um estilo de gestão aí muito sólido, né? Confia muito e dá bastante autonomia para as pessoas, né? Claro que dá treinamento, capacita as pessoas antes, né? E com isso a gente conseguiu crescer e está conseguindo cada vez fazer um trabalho melhor, né? Um ponto também muito importante é acabar com que a maioria das pessoas pensam que departamento pessoal não é um setor estratégico, né? Então, desde quando eu me entendo por gente, eu venho trabalhando, venho procurando inovar, venho procurando mostrar algo diferente para deixar claro que departamento pessoal, assim como outros setores, também é um departamento estratégico, né? Não é um grupo de pessoas lá braçal que está ali só para cumprir rotina e pronto, acabou. Então isso aí é uma das coisas que eu venho trabalhando desde quando eu me entendo por gente, né, dentro do setor, e venho tentando mostrar com o meu trabalho, trazendo ferramentas novas, procurando sempre inovar, mostrando sempre algo a mais para a empresa e mostrando que departamento pessoal sim é um setor estratégico, né? Então é essa bandeira que eu sigo, essa é a bandeira que eu carrego. Claro que quando você carrega uma bandeira dessa, você foge do senso comum, é complicado, né? Você vai apanhar muito, você vai cair bastante, mas você também vai aprender muito e você vai evoluir, né?
Seguir caminhos diferentes nem sempre é fácil, mas é aí que está a graça, né? No departamento pessoal a gente é acostumado a não ter tudo fácil, né? Tudo sempre mais complicado. Então, venho trabalhando desde então aí para isso, né? E hoje eu vou falar um pouquinho dessa trajetória todinha aí. Ó, o Gustavo tá aí, o Gustavo trabalha lá na equipe. Uma das coisas que eu gosto demais também nessas lives aqui, nessa ideia que eu tive, né, de criar o canal, criar o propósito aqui de ajudar as pessoas. Hoje eu já faço isso lá na empresa, né? Procuro sempre estar perto das pessoas, ajudar as pessoas, ver quais são as dores das pessoas e trabalhar para solucionar essas dores. E o Gustavo que está aqui, ó, na live aí, trabalha lá comigo. Daqui a pouco provavelmente vai entrar o Thiago aí, o Bruno aí. A equipe está sempre bem unida e sempre apoiando o outro. Isso é muito legal. Sinal que a gente está seguindo o caminho certo, né? Bom, só fiz uma introdução aqui falando um pouquinho da minha história. Estava esperando o pessoal chegar aí também. Agora que eu vi que já chegou e também já chegou o horário aí, eu quero também focar no tema. Tem muita coisa para falar desse tema principal, tá? Vou avisar novamente, caso vocês ouçam algumas vozes aí no fundo, a minha esposa está fazendo uma reunião ali na sala, né? Eu estou no quarto, então home office é isso. Cada um vai para um canto e faz os seus deveres lá, tá? Então se vocês ouvirem, é isso. Se vocês estiverem gostando da live, clica aqui no aviãozinho e compartilha para mais pessoas virem, né? E conseguirem seguir aqui esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, tá? E vamos lá. Bom, como é de praxe, essa live aqui a gente faz toda semana, quinta-feira, 8 horas, tá? Nessa live a gente aborda dois assuntos. O primeiro a gente fala sobre quais são as atualizações da semana, né? Então a gente vai pegar tudo que aconteceu nessa semana, o que teve de novidade no departamento pessoal nessa semana. E a segunda parte a gente fala sobre um tema, né? Então a gente sempre pega um tema aí, eu sempre pego um tema que geralmente vocês pedem bastante lá direto pelo direct. E aí eu pego o tema que vocês mais comentam e trago para cá para essa live. Ana chegou aí, ó. Boa noite, Ana. Então essa live ela é dividida nessas duas partes, tá? Então vou começar aqui falando um pouquinho sobre essa semana. Essa semana é uma semana aí de fechamento de ponto para algumas empresas, e já é início de fechamento de folha. Lá na empresa a gente fechou o ponto essa semana e já está fechando folha, né? Então está sendo uma correria danada. Semana que vem também a gente vai finalizar a folha, já vai mandar para o financeiro e espero que dê tudo certo, né? A gente está sempre trabalhando para melhorar isso e fazer com que dê certo, tá? Aproveitando que a gente está falando de folha, soltei uma pesquisa aí na semana passada, né? E junto dessa pesquisa eu fiz um passo a passo de folha de pagamento e criei também uma planilha de cálculo de salário e disponibilizei para vocês. Vocês conseguiram pegar essa planilha, esse passo a passo? Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários aqui o seu feedback referente ao material. Fiz com muito carinho. E fui bem prático, sabe? Eu não procurei enrolar nem nada. Eu falei o que você precisa saber, né? Então eu foquei no... Quando eu paro para fechar a folha, o que eu faço, né? Então fui escrevendo tudo que eu penso, tudo que eu faço, né? Fui bem direto ao assunto. Não coloquei... fiquei enrolando muito o assunto. Falei o que é folha, o que é isso. Não. Peguei o passo a passo ali, o manual que você pode imprimir, deixar do lado ali na sua mesa, e quando você fechar a folha, você vir passo a passo e ir ticando, né? Então a intenção desse passo a passo foi essa, realmente ajudar vocês e colocar tudo que você realmente vai precisar, tá? E na planilha, mesma coisa, coloquei algumas fórmulas lá para facilitar vocês. Só você colocar o salário do funcionário, né? Porque departamento pessoal, quase sempre aparece alguém lá, de repente um diretor, um gestor, fala, pô, simula para mim um salário aí de, sei lá, 4 mil. Vê para mim quanto é que dá o líquido. Ou quero pagar um líquido para o funcionário de 5 mil. Vê para mim quanto é que fica o bruto, né? Quanto é que fica o salário bruto.
E para você não parar e ficar calculando isso na mão, então eu elaborei essa planilha aí e mandei para vocês, tá? Então espero que ajude vocês aí no dia a dia. Eu uso ela bastante, tá? Me ajuda demais. Então deixa aqui, ó, quem conseguiu baixar o passo a passo e a planilha de cálculo de salário, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Já tirei ela do ar, tá? Ficou uma semana aí e um pouquinho mais no ar, então deixei bastante tempo aí. A gente conseguiu ter 120 respostas lá na pesquisa, né, sobre o departamento pessoal. A intenção dessa pesquisa foi a gente conseguir mapear como é que está o departamento pessoal nas empresas, qual o ERP que os departamentos pessoais estão usando, se o ERP é bom, se não é bom, se tem alguma consultoria por fora, se a consultoria é boa, se não é boa. Então eu peguei os principais pontos ali e elaborei essa pesquisa. Fechei ela hoje, meio-dia. Agora eu vou compilar todos esses dados e depois vou entregar para vocês aqui no canal, né, e no nosso Telegram também, caso vocês ainda não sigam a gente no Telegram, só que cair na bios do Instagram e lá vai ter o link para vocês caírem direto lá no Telegram, tá? Tentei entrar na planilha do Telegram e não consegui ter acesso. Me manda no direct depois, manda mensagem direct depois que eu vou dar um jeito de pegar essa planilha e o passo a passo e te envio, tá? Pode ficar tranquilo, não vai ficar sem não. A gente dá um jeito, tem jeito para tudo. Eu tinha até colocado isso lá no meus stories, falando, caso você não tenha conseguido receber a planilha ou ter o acesso, me manda um direct que aí eu mando direto para vocês, tá? Mas não tem problema não. Bom, então, assunto da semana, fechamento de ponto, início de fechamento de folha. Falamos aí um pouquinho da pesquisa. Eu vou compilar agora o resultado e vou compartilhar aqui com vocês, tá? Como eu tinha já prometido. Além disso, que temos? Bom, Caixa Econômica Federal e o maravilhoso sistema novo, né? Esse sistema da Caixa de parcelamento está sendo um caos. As empresas não conseguem ter o saldo atualizado, não conseguem uma relação de todos os funcionários que entraram na primeira parcela, liga para a Caixa, não consegue atendimento, manda e-mail, eles respondem coisa por coisa, fala muito e nada ao mesmo tempo, então tá bem complicado, bem complicado. Eles responderam lá no e-mail que a gente mandou que iria conseguir atualizar até o dia 30 de julho o site deles, né, e acabar com essa instabilidade que tá. Só que a gente vai ficar aí um mês aí esperando eles conseguirem colocar esse saldo na conta do funcionário e ter um site onde a gente consiga emitir as guias, né? Teve algumas empresas que estavam tentando, por conta desse problema todo, a empresa decidiu, vou gerar todas as guias e vou pagar. E nem isso ela conseguiu, porque as guias estão saindo com multa, uma vez que eles não debitaram ainda a primeira parcela, né? Então nem isso as empresas conseguiram. O site ainda continua muito instável, bem complicado, né? Então é um problema que a gente tem aí. Vamos ver se eles resolvem para conseguir facilitar um pouco a nossa vida aí, né? Caixa, ajuda nós, ajuda a gente aí, porque a gente está precisando de vocês. Não quer passar mais uma madrugada aí acordado tentando gerar guia agora para a segunda parcela não, pelo amor de Deus, tá? Bom, além do parcelamento referente ao PIS, a gente também tinha um problema com o PIS, né? Porque esse ano foi o primeiro ano que não era necessário entregar RAS, né, para todas as empresas que estavam no grupo 1 e 2 do E-Social. Então a gente falou, pô, beleza, finalmente o E-Social vai começar a nos ajudar, né? A gente não vai ter que entregar RAS, ano que vem imposto de renda, e vamos vendo, né? E aí o que aconteceu? O E-Social não conversou com o sistema da Caixa, todos os funcionários que foram na Caixa, a Caixa falou que a empresa não entregou a RAS. O Ministério do Trabalho começou a agir nisso, né? Teve diversos chamados abertos lá junto com eles, eles começaram a agir e parece que alguns funcionários já estão começando a receber,
tá? Então parece que eles já estão conseguindo resolver esse problema aí. Menos um problema pra gente. Uma outra coisa que aconteceu essa semana, medida provisória 927, né? A primeira medida que saiu aí no pacote anticrise, que veio flexibilizando férias, banco de horas, teletrabalho, veio trazendo também a prorrogação do fundo de garantia, né? Para pagamento a partir de julho, podendo parcelar em 6 vezes. Então essa medida provisória, ela perdeu a vigência dela acabou, ela perdeu a eficácia. Tá? Venceu agora dia 19 de julho. E aí uma das coisas que eu quero passar aqui para vocês, que eu vejo que tem muitos profissionais ainda que não estão se atentando, é o seguinte: se essa medida provisória perdeu a vigência, como de fato ela perdeu, todos os funcionários que estão em regime de teletrabalho, vocês têm que fazer um novo contrato abordando o que estava antes dessa medida provisória. Né? O teletrabalho ele veio lá na reforma trabalhista, então vocês têm que pegar as cláusulas lá na reforma trabalhista do teletrabalho e fazer um novo acordo conforme a reforma trabalhista. Tá? Férias você não pode mais colocar o funcionário de férias e pagar até o 5º dia útil ou 1/3 só lá no final do ano. Banco de horas, regime especial, não pode fazer mais. Tá? Então, tudo que veio na medida provisória 927 morreu. Tá? Então, se atentem com relação a isso. Exames também. Exames demissional. Agora, vocês têm que fazer o exame antes do funcionário ser admitido. Porque tinha muitas empresas que estavam deixando para fazer depois. Tá? Então, comecem a ver todos esses pontos aí e trabalhar aí para vocês não terem nenhum problema no futuro, tá? A medida caiu, então volta a ser tudo como era antes, reforma trabalhista e CLT, beleza? Fiquem atentos aí com relação a isso, tá? Eu sei que a medida medida nova, depois cai a medida, depois se transforma em lei, depois a lei traz alguns pontos que mudam. Eu sei que as mudanças são constantes aqui no departamento pessoal, né? Mas uma das nossas virtudes aí é conseguir se adaptar e se adaptar rápido, né? Essas mudanças do mercado. A gente é acostumado com todas essas mudanças, tá? Então dê uma olhadinha aí nisso e fique atento, ok? Medida provisória 927. Bom, os assuntos que eu tinha aqui da semana eram esses. Eu tenho uma colinha que eu deixo aqui do lado, tá? Por causa disso que às vezes você vê eu olhando aqui do lado. Agora a gente vai falar sobre o tema principal. Como ter sucesso no departamento pessoal, tá? Uma das coisas que eu gosto sempre de conversar com alguns profissionais do departamento pessoal ou até mesmo de outras áreas, tá? Eu gosto muito de conversar com as pessoas e a primeira pergunta que eu gosto de fazer para elas o que você pensa ou onde você quer estar daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quais são suas perspectivas, né? Quais são suas metas para esse tempo? Geralmente as pessoas falam, nunca parei para pensar nisso, né? Ou algumas falam, eu quero ser gerente de departamento pessoal, eu quero ser gerente jurídico, eu quero ser diretor, eu quero ser coordenador, que seja. Aí eu pergunto para ela, então tu quer ser coordenador daqui a 5 anos, né? O que você está fazendo hoje para você conseguir ser coordenador daqui a 5 anos? Eu estou trabalhando aqui no departamento pessoal. Tá, mas além de trabalhar para o departamento pessoal, você está procurando ler, você está procurando estudar, você está procurando seguir as pessoas que já chegaram onde você quer estar, né? Você tem uma empresa que vai conseguir fazer você chegar até lá, né? Então aí eu começo a perguntar, fazer algumas perguntas para essa pessoa e ela começa a pensar e falar, cara, verdade, eu quero daqui a 5 anos estar como coordenador, como gerente, mas hoje eu não estou fazendo nada, né? E se eu não continuar sem fazer nada, eu nunca vou chegar lá no coordenador, né? Então você tem que ter metas de curto prazo e de tempo em tempo você tem que ir avaliando aquelas metas para ver se você está seguindo o caminho certo ou não, né? Então, uma das coisas que eu gosto sempre de pensar, né, é uma das coisas que eu faço. Eu sempre tenho metas
de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? E aí eu penso, qual o meu propósito, né? O que eu quero? Onde eu quero estar daqui a um ano? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Ah, daqui a um ano eu quero ser gerente, beleza. Quais são as competências que o gerente tem que ter e eu preciso desenvolver para eu conseguir ser gerente? Pelo menos para eu conseguir ter todas as qualificações para ser um gerente, né? Porque tem muita gente falando, eu quero ser coordenador, ok, mas você tem todas as qualificações para ser um coordenador? Ah, não, só estou trabalhando e só. Pô, então você nunca vai ser um coordenador. Se para ser um coordenador precisa de inglês, para ser um coordenador tem que ter uma pós, por exemplo. O que você está fazendo? Você já entrou numa pós, você já está vendo pós, você já está vendo um curso de inglês para entrar. Ah, não estou conseguindo. Pô, mas se aqui você precisa disso para você ser coordenador? Como assim? Como você vai conseguir alcançar? Como você vai conseguir chegar onde você quer se você não está fazendo hoje o que você precisa fazer para chegar lá, né? Então isso é uma das coisas que eu gosto sempre de pensar e eu converso muito com o pessoal lá da equipe, né? O Gustavo e o Bruno que estão aqui podem confirmar. Lá a gente conversa muito sobre isso, né? Eu sempre pergunto para eles, o que vocês querem? Onde vocês querem chegar? Vocês já pensaram onde vocês querem estar daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? E o que você está fazendo hoje para você conseguir chegar lá? Para você conseguir atingir essa meta? Porque para você conseguir chegar lá, você tem metas de curto prazo que você tem que ir fazendo para te capacitar a chegar lá, né? Então a gente sempre tem essa conversa dentro da equipe, tá? Agora vamos ao tema. Isso aqui é só uma introdução que eu quis fazer, tá? Então, se você ainda não pensa nisso, comece a pensar nisso, comece a pensar hoje, tá? Agora vamos lá. A gente tem um contrato de trabalho, né, entre empregado e empregador, né? Então, quando você pensa em ter sucesso, você tem que olhar para esses dois lados, né? Você tem que ter um empregador que vai conseguir fazer você chegar onde você quer e você tem que ter todas as competências que você vai precisar para conseguir se candidatar para aquela vaga quando ela aparecer, né? Ou você criar aquela vaga, caso não exista na empresa, tá? Então a gente tem essas duas partes, né? Primeiro a gente vai falar aqui sobre o empregador. Depois a gente vai falar das competências do empregado para ele conseguir ter sucesso no departamento pessoal, no RH, na contabilidade, fiscal, qualquer setor, tá? Tudo que a gente vai falar aqui eu acho que se aplica a qualquer setor, ok? Então vamos lá, para a empresa. O que a empresa tem que ter para você conseguir vislumbrar um futuro naquela empresa? Para você conseguir traçar uma meta dentro daquela empresa, né? Quais são as características principais da empresa? O que a empresa tem que ter, tá? Para você conseguir traçar uma carreira dentro daquela empresa, né? Coloquei aqui alguns itens. O primeiro, ela tem que ter uma cultura de valorizar o funcionário, né? O funcionário que já está na empresa. Por quê? Porque tem muita empresa que quando abre vaga, ela pega alguém de fora, nem olha para quem está ali dentro do ambiente, já pega alguém de fora, coloca naquela vaga e acabou, né? Então você precisa de uma empresa que valorize a mão de obra que ela já tem, né? A mão de obra própria dela, né? Então toda vez que tiver uma nova vaga, a empresa tem que olhar para dentro, ver se tem alguém ali qualificado, né, para conseguir suprir aquela vaga. Caso não tenha, aí sim ela vai para fora, né? Então, a primeira coisa que você tem que olhar é isso. A empresa ela tem essa cultura de valorizar a mão de obra própria, né? De você olhar para os teus funcionários ali ou olhar dentro da empresa e ver um funcionário que tenha conseguido crescer dentro da empresa ou não. Sempre vem alguém de fora e assume aquele cargo ali onde você quer se encaixar, né? Então, essa é a primeira coisa que você tem que olhar. Se a empresa ela valoriza a mão de obra que ela tem, a mão de obra própria, tá? Segundo ponto, se ela tem plano de carreira, né? Porque como é que você vai conseguir vislumbrar um futuro dentro de uma empresa que não tem um plano de carreira, ou pelo menos, mesmo que ela não tenha um plano de carreira implantado, né, homologado e etc., que você consiga olhar para os lados e ver, pô, aquele cara ali começou como estagiário, hoje ele é assistente, aquele outro ali começou como estagiário, hoje é coordenador,
Aquele outro ali é assistente, agora já é analista, né? Então essa empresa, mesmo não tendo um plano de carreira oficializado, existe um plano de carreira, né? Então isso é uma coisa também muito interessante para você olhar, porque se você é auxiliar e você quer chegar a coordenador, você tem que ter uma luz no final do túnel, né? Você tem que olhar para frente e falar, pô, eu consigo chegar. Ou, pô, existe aquele degrau ali em cima para eu conseguir chegar, né? Então isso é uma coisa muito importante também de você olhar. Segundo, tá? Terceiro, a empresa ela faz avaliação de desempenho ou ela tem o costume de dar feedback, né? Faz parte da cultura da empresa dar feedback. Alex, mas por que feedback? Como é que você vai saber se você está indo para o caminho certo se não tem ninguém te falando se é esse o caminho? Né? Porque cada empresa funciona de uma maneira diferente. Tem empresas que valorizam mais uma coisa, tem empresas que valorizam mais outra coisa, e você precisa saber se o que você está entregando está atendendo ou não a empresa. Né? Então você precisa de uma pessoa que te dê feedback, que te guie, que fale, ó, continua por aí que você está indo bem, que você vai conseguir chegar onde você quer. Né? Então a cultura do feedback, a avaliação de desempenho, ela é muito importante. Né? Ah, Alex, mas a minha empresa ela não tem avaliação de desempenho, mas ela dá feedback. Pô, beleza. Então pelo menos você sabe o que você precisa fazer para você conseguir atingir aqueles objetivos da empresa e conseguir crescer dentro da empresa. Tá? Então essa cultura do feedback ela é muito importante. Senão você fica trabalhando sem saber se você está atendendo, se você não está atendendo, o que você precisa fazer para melhorar, para crescer. Você não consegue, você trabalha no escuro. Entendeu? Quarto ponto. Plano de cargos e salários. Alex, mas por que plano de cargo e salário? Como é que você vai saber quais competências que você precisa para você conseguir evoluir? Como? Hoje você é auxiliar. O que você precisa ter para você ser um assistente? Se a empresa não tem um plano de carreira, como é que você vai saber? Quais são as competências que você precisa adquirir para você, pelo menos, estar apto para aquela outra função? Entendeu? Então, o plano de cargos e salário ele vai te dizer exatamente isso. Falar, ó, essas competências aqui, tá vendo? Você tem que ter elas aqui para você conseguir se candidatar aqui para assistente, para analista, para coordenador. Entendeu? Então, o plano de cargo e salário ele é muito importante. Ah, Alex, minha empresa não tem plano de cargo e salário, então você vai trabalhar no escuro. É a mesma coisa. Entendeu? Se você não tem ninguém falando o caminho é esse, você simplesmente vai seguir naquele caminho sem saber se você vai conseguir chegar nos seus objetivos ou não. Entendeu? Então, a empresa tem que ter isso claro e a empresa tem que ser transparente referente a essas informações. Entendeu? Senão você não consegue chegar nos seus objetivos, senão você vai indo no escuro, vai seguindo um caminho no escuro, rezando para você conseguir chegar no teu destino. Entendeu? Então esse é o quarto ponto. Quinto ponto. Esse é um ponto que eu acho que quase ninguém fala, né? Mas eu vou falar aqui para vocês. Toda empresa tem um porquê, né? Toda empresa tem um propósito. E a maioria das empresas, infelizmente, não consegue fazer esse propósito dela, do porquê dela existir, ser transmitida também para os funcionários. Né? E se os funcionários conseguirem entender esse porquê da empresa e tornar esse porquê ser dele também, tornar um propósito dele também, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Né? Por quê? Porque ele vai entender, ele vai saber qual o caminho da empresa, o que a empresa quer transformar, o que a empresa quer mudar ou melhorar no mundo, e ele quer fazer parte daquilo. Né? Então, uma das coisas que eu vejo que muitas empresas, infelizmente, não fazem é isso, é transmitir o porquê dela para os funcionários. Né? Porque quando os funcionários entendem o porquê da empresa, eles ficam mais motivados para trabalhar, para se esforçar mais, para ir além, para se doar mais, porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo vai transformar o mundo, ou vai transformar, vai ajudar uma parcela de pessoas específicas a conseguir ter uma coisa que hoje elas não têm. Entendeu? Então, infelizmente, poucas empresas conseguem transmitir esse porquê dela para os funcionários. Mas se elas soubessem o poder que tem esse porquê, com certeza todas fariam. Entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? E é uma das coisas que, quando a empresa não faz,
Alex, a minha empresa aqui não faz, mas eu sou coordenador. Exemplo, né? Eu sou um líder. Cara, mesmo a empresa não tendo um propósito, você pode criar um propósito dentro da sua equipe, né? Uma das coisas que eu faço lá na equipe é isso. Eu crio um propósito e passo para eles todos os meses. Ó, o nosso propósito é esse. O nosso propósito é esse. É uma das coisas que eu fico batendo na tecla todo mês. Todo mês. Nosso propósito é esse. Nosso propósito é esse. Então fica mais fácil eu cuidar da gestão da equipe quando eles sabem o porquê, né? O porquê que eles estão trabalhando muito, porquê quando é necessário eles ficam depois do horário, né? O porquê quando eu peço alguma coisa ou quando vem algum e-mail a gente precisa responder rápido, porquê a gente precisa ouvir as dores do funcionário e trabalhar para resolver essas dores, entendeu? As coisas ficam mais fáceis quando as pessoas sabem o porquê dela estar fazendo aquilo. Entendeu? Quando você mostra o caminho para ela. Fala, ó, equipe, vamos lá. Eu quero que o departamento pessoal seja visto como um setor estratégico. Eu quero ser o setor referência dentro da empresa. E eu quero ajudar os funcionários. Eu quero ajudar as pessoas. A gente está aqui para isso. A gente é um departamento de pessoas. Tá? Esses são os nossos propósitos. Então vamos trabalhar para a gente conseguir ter essas três coisas. Entendeu? E aí eu fico batendo nessa tecla, fico criando essa cultura. E claro que eu vou dar o exemplo também para os funcionários. Não adianta eu falar que eu quero isso e eu faço tudo ao contrário. Também não adianta. Você tem que falar e fazer e mostrar para eles que é possível. Entendeu? Mas é fácil? Não é fácil. Tá? Isso aí é um trabalho diário, tu vai aprendendo e falando de novo, 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 até entrar na cabeça. Tá? Quando a empresa tem essa cultura, fica mais fácil. Quando a empresa não tem a cultura, é só você ali dentro de um setor querendo fazer, é um pouco mais complicado. Tá? Mas isso é uma coisa muito importante e que vai te ajudar muito. Tá? Os funcionários vão trabalhar e vão ser mais produtivos. Né? Quando ele entende o porquê daquilo, o que eu estou transformando com isso aqui que eu estou fazendo. Entendeu? Então esse é o quinto ponto, propósito, tá? Sexto e último ponto, se você é um auxiliar, se você é um assistente, se você é até um analista, entrou numa empresa nova, é muito importante que você tenha a figura de um líder, tá? Por quê? Porque o líder, geralmente ele tá onde você quer chegar, né? E se ele tá onde você quer chegar, ele já percorreu todo esse caminho que você está seguindo. E ele vai conseguir te mostrar os atalhos, né? Ele vai falar, pô, aqui eu errei, não faça isso. Aqui eu errei também, não faça isso. Ó, segue por esse caminho aqui que vai ser mais fácil. Ó, estuda, ó, lê isso, ó, faz isso, ó, faz aquilo. Deu um problema, ele já vai saber como resolver aquele problema, né? Ele vai, pô, faz isso daqui desse jeito que vai dar certo. Não, mas não vai dar certo. Faz desse jeito que vai dar certo. Ah, deu certo. Por quê? Porque eu já passei por isso. Entendeu? Então você ter uma referência dentro da empresa, você ter esse papel de líder dentro da empresa, facilita muito as coisas para você e também ajuda você a conseguir visualizar o propósito, né? Agora, quando você tem um chefe acima de você, fica mais complicado. Por quê? Porque você tem uma figura que não representa o que você quer chegar, o que você quer ser, né? E você fica olhando falando, cara, eu não tenho ninguém para me espelhar aqui, eu não tenho ninguém para me puxar, para me ajudar, né? Então fica mais difícil quando você tem um chefe que só chega ali e manda, ó, faz, ó, já fez, ó, já mandou, ó, não manda e-mail pro diretor, manda e-mail para mim que eu vou encaminhar pro diretor. Então ele mantém a equipe ali fechada e não deixa a equipe crescer. Né? Ele fecha ali a equipe e fala, ó, só quem pode responder pela equipe sou eu. Vocês não podem responder. Qualquer e-mail que você tenha que mandar para um gestor, para um diretor, para etc., manda para mim, que eu vou avaliar e eu vou encaminhar para aquela pessoa. Né? Isso geralmente é um perfil de chefe. Tá? O chefe ele manda, o chefe ele não está perto da equipe, o chefe ele não ouve a equipe, o chefe ele não dá feedback, ou quando dá feedback é só para dar esporro. Ele não parabeniza quando o funcionário faz um trabalho bom, tá? Esse é o perfil do chefe. E quando você tem um chefe, eu falo isso porque eu já tive muitos chefes, mas eu também dei sorte de já ter líderes na minha vida,
né? Líderes que me mostraram o que fazer, como fazer, me mostraram que eu só consigo crescer se as pessoas que estão comigo também crescerem, entendeu? Então, isso me ajudou muito na construção do gestor que eu sou hoje. E é isso que eu tento passar também para minha equipe, né? Então, eu olho para eles e falo, cara, segue por esse caminho aqui. Cara, faz isso porque vai dar certo. Cara, desenvolve essa competência, estuda isso, estuda aquilo, faz desse jeito, faz na mão, faz na mão. Você não está conseguindo entender o cálculo do sistema? Faz na mão, rascunha tudo isso e depois tu bate com o que está no sistema, entendeu? Então, quando você tem essa figura de líder, fica mais fácil as coisas para você. Então, quando você entra numa empresa, você tem que avaliar todos esses critérios que eu coloquei aqui, que foram 6, tá? Avalie isso. Eu vou repassar aqui para vocês de novo, rapidinho, só mais uma vez. O primeiro, cultura de valorizar a mão de obra própria. Segundo, plano de carreira. Terceiro, cultura de feedback ou avaliação de desempenho. Quarto, plano de cargo e salário. Quinto, propósito, né? A empresa compartilhar o propósito dela. E sexto, ter um líder, tá? Esses são os pontos importantes que você tem que ver na empresa. Porque não adianta você só mudar suas competências e a empresa não ter as competências que vai te fazer chegar lá, né? O que a gente tem dentro de uma empresa é um contrato entre duas partes. Então você tem a parte empresa e você tem a parte funcionário. Não adianta você ter as competências, mas a empresa aqui não tem a parte dela. Não tem o que é necessário para você conseguir chegar onde você quer. Tá? Então você tem que avaliar também a parte empresa. E agora a gente vai falar sobre a parte funcionário. O que você precisa fazer para você conseguir se destacar, né? Para você conseguir ter sucesso no departamento pessoal. Tá? Prepare um lápis aí e o papel que a gente vai começar a falar agora. Tá? Fica tranquilo que essa live vai ficar salva aqui no GTV e aí vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Vamos lá, as competências do profissional. Primeiro, ele tem que ser inconformado. Principalmente no departamento pessoal, inconformado com a rotina, né? Porque tem muita gente que fala, o departamento pessoal trabalha muito, eu tenho muita coisa para fazer, não tem tempo para nada, não tem tempo para isso. A pessoa fica só reclamando. Mas ela reclamar, ela não vai resolver o problema dela, né? Então, uma das coisas que eu sempre fui foi inconformado. Se uma pessoa falar, faz desse jeito, eu falo, por quê? Porque só existe esse jeito. Só existe esse jeito? Como assim só existe esse jeito? Não tem um outro jeito mais fácil de fazer? Eu vou pesquisar e vou descobrir um jeito mais fácil de fazer. E aí eu ficava catucando, estudando, falava com um amigo, trabalhava em outra empresa, falava com outros amigos e conseguia achar um outro jeito de fazer aquilo mais rápido, né? Então, rotina para o departamento pessoal. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que trabalham em departamento pessoal que pode chocar vocês um pouquinho, mas faz parte, tá? Se vocês querem crescer, vocês têm que ouvir isso. A sua rotina só vai fazer você chegar onde você já está, tá? Então, se você cumpre a rotina, isso nada mais é do que sua obrigação. Você é pago para você cumprir sua rotina. Então, se você só conseguir continuar fazendo a sua rotina bem feita, você vai continuar ganhando a mesma coisa. Alex, mas eu quero ganhar mais, Cara, então faz algo diferente. Se você quer algo diferente, você tem que entregar algo diferente. Não adianta você entregar só rotina e querer ganhar mais do que as outras pessoas ou querer se destacar mais do que os outros setores de departamento pessoal de outras empresas. Não adianta. Não adianta. Você pode ficar reclamando, falar, eu trabalho muito, eu ganho pouco, ficar chorando. Mas isso não vai resolver seu problema. O problema das pessoas é que elas não focam na raiz do problema. Elas gostam de reclamar e ficar reclamando, só que reclamação não resolve o problema. Entendeu? Então você tem que saber qual é a raiz do problema. Por que a empresa me paga só isso? Porque eu só faço o que eu sou mandado. Eu só faço o que eu fui contratado para fazer. Ok, então tem que fazer algo diferente. Tem que procurar entregar mais para a empresa. Quais são as dores da empresa? As dores da empresa é essa. Beleza, então eu vou trabalhar nessas dores da empresa. Tá? Então esse primeiro ponto, acabei abordando alguns outros aqui que eu vou falar já. Mas esse primeiro ponto é você ser inconformado.
Eu sou inconformado de eu ganhar só isso, de eu só conseguir fazer a rotina, eu tenho que entregar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que me destacar, entendeu? Então seja inconformado. Sempre procure melhorar, fazer mais rápido, ser mais eficiente, tá? Então esse é o primeiro ponto que você tem que focar. Segundo ponto, supere sempre expectativas, tá? Se a pessoa tem expectativa de você conseguir entregar aquilo daqui a 2 dias, entrega em 1. Entrega hoje ainda, se você conseguir. Então tem uma gestão boa do seu tempo para você conseguir superar a expectativa. Isso é uma das coisas que vai te deixar em destaque na empresa de uma maneira que você nem sabe. Quando você vê que tem muita gente te procurando, é porque você está conseguindo superar expectativas. A pessoa está te procurando porque ela sabe que se procurar outra pessoa ela não vai resolver. Então ela vai em alguém que resolva. Entendeu? Então quando tu tem muita gente te procurando, até para falar de assuntos que não é ligado à sua área, é porque você está superando as expectativas daquela pessoa. Entendeu? Você está no caminho certo. Entendeu? Então sempre foque em superar expectativas. Tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, pense diferente do senso comum. Acabei de falar. A maioria das pessoas reclamam, a maioria das pessoas falam que será que agora que veio o Covid, veio todas essas mudanças na legislação, agora eu vou ser valorizado? Cara, não é um Covid, não é um E-Social, não é uma reforma trabalhista que vai fazer você ser valorizado. Quem tem que fazer você ser valorizado é você mesmo. Não adianta ficar esperando vir mudança da reforma trabalhista, tributária, que seja, para você conseguir ser notado. Não adianta. Não adianta. As pessoas estão esperando uma solução cair do céu, mas não vai cair. Desculpa, sinto muito. Não vai cair. Entendeu? Então você tem que pensar diferente. Enquanto o pessoal está reclamando, você vai estar pensando: o que eu posso fazer diferente para eu conseguir ter um resultado diferente? Porque você sabe que se você continuar reclamando, você vai ter o mesmo resultado do que aquelas pessoas que reclamam. Você quer ter resultado diferente, então você tem que entregar algo diferente. Você tem que fazer algo diferente. Então a primeira coisa é você pensar diferente do que todas essas pessoas. Se todas essas pessoas estão pensando que o processo de demissão é difícil, você vai tornar ele fácil. Se todo mundo fala que só consegue fazer rotina, você vai conseguir fazer rotina e fazer mais coisa. Entendeu? Então você vai procurar pensar diferente com essas pessoas. Porque tudo que elas pensam, se você pensar da mesma forma, você já sabe qual fim você vai ter. Entendeu? Então esse é o terceiro ponto. Vamos para o quarto ponto. Esteja sempre atento às dores do seu público-alvo. O departamento pessoal. Quem é o público-alvo do departamento pessoal? Coloca aqui nos comentários. Quem é o público-alvo do departamento pessoal? Quem é? Coloca aí nos comentários, por favor. Vou falar rapidinho aqui porque eu falo pra caramba e daqui a pouco o Instagram me derruba. Quem é o público-alvo do departamento pessoal? Colocou aí, Colocou um deles, funcionários. Empresas, colaboradores. Show. Bom, vamos lá. Público-alvo do departamento pessoal, vocês todos aí acertaram. São os funcionários. E aí, se a gente quiser dividir, a gente pode botar os colaboradores, os gestores e os diretores. Esses são os 3 público-alvos do departamento pessoal. O departamento pessoal trabalha para eles. Então, vocês têm que estar perto deles. Vocês têm que ouvir quais são as dores dele. E levar para a sua equipe para vocês conseguirem trabalhar e criar algo novo dentro da empresa. Vou dar um exemplo para vocês, rapidinho aqui, porque meu tempo vai esgotar. Lá na empresa, a gente tinha... a gente ouvia nos corredores e as pessoas vinham falar com a gente, como a gente também é bem próximo dos funcionários, eles acabavam falando com a gente. Toda vez a gente via que o funcionário ia lá no departamento pessoal pedir contra-cheque, falou que tinha perdido o contra-cheque, ou ligava ao departamento pessoal: preciso do meu número de PIS, porque tô aqui na rua, preciso do número do PIS para entregar aqui na caixa e não consigo, não tenho, não trouxe o documento, ninguém anda com PIS, que não sei o que lá. Ou quando queria ver como é que estava o ponto, ia lá no departamento pessoal: qual é o meu saldo do banco de horas, eu perdi meu e-mail, eu perdi a informação que vocês deram. Então a gente começou a ver que tinha vários desses probleminhas lá, né?
E aí, o que que a gente fez? Pô, vamos buscar alguma coisa, vamos buscar alguma plataforma para a gente conseguir atender os funcionários com relação a essa dor, né? E aí a gente foi para o mercado, a gente conseguiu uma plataforma e implantou lá na empresa, né? Hoje os funcionários, se eles quiserem consultar as informações cadastrais, contratuais, pegar contra-cheque, fazer programação de férias ou ver como é que tá as férias dele, ponto, ver qual é o saldo do ponto ou do banco de horas dele, ele tem um portal lá que ele consegue entrar de onde ele estiver para ele conseguir resolver o problema dele, né? Então aqui só foi um exemplo. Mas se você conseguir estar perto dos funcionários e acabar com isso de chamei no departamento pessoal é porque vai ser demitido, né? As pessoas têm... Existe ainda em algumas empresas isso. Se eu for chamado no departamento pessoal, eu tenho que ficar com medo porque eu vou ser demitido. Então a primeira coisa que você tem que acabar é com isso. Tá? O departamento pessoal é um setor assim como o outro, né? As pessoas vêm no departamento pessoal fazer admissão para ser promovido. Tá? Então não tem só notícia ruim no departamento pessoal. Tem notícia boa e notícia ruim assim como qualquer outro setor. Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é acabar com isso. E segundo, estar perto dos funcionários para você ouvir, né? Ouça os funcionários, vejam quais são as dores dele e tragam isso para a equipe, tragam isso para os membros ali da equipe para vocês discutirem soluções que vocês podem implantar na empresa para conseguir resolver aquela dor. Uma outra dor que gestor tem. Eu quero saber qual o custo do meu funcionário para eu conseguir saber se eu vou ficar dentro do orçamento esse ano ou fora do orçamento. Ou quero dar uma promoção para o meu funcionário, mas não sei se eu der essa promoção eu vou ficar fora do orçamento, né? Então, dá um ambiente lá para o gestor onde ele consiga ver o custo mensal dos funcionários dele, né? Até porque isso a gente tem no DP, né? E aqui eu já mostrei para vocês também, acabei falando aqui agora, de possibilidade de você mostrar que o departamento pessoal é estratégico também, né? Então, o gestor ele consegue, através dessa ferramenta, ver o custo do seu funcionário e tomar algumas decisões estratégicas. Diretor, a mesma coisa. A mesma coisa. Diretor quer saber quais são os funcionários assíduos. Diretor quer saber qual o custo hora homem. Entendeu? Então aqui eu já dei alguns exemplos para vocês como vocês conseguem ser estratégicos na empresa de vocês, né? Mas vocês só vão conseguir fazer isso se vocês deixarem de reclamar e começar a fazer alguma coisa diferente. Entendeu? As pessoas que reclamam, elas não veem isso que eu estou falando aqui. E nunca vão ver. Porque elas estão mais preocupadas em reclamar. Infelizmente. Entendeu? E é isso. Aí dei algumas soluções aqui para vocês, de como vocês serem considerados como cargo de confiança, como vocês conseguirem se destacar na empresa, como vocês mostrarem que o departamento pessoal sim é um setor estratégico, assim como outros. Entendeu? Então, um exemplo aí que eu dei para vocês. Próximo item é buscar inovar. Procure fazer diferente, veja no mercado o que está acontecendo, quais são as ferramentas novas. De repente tem alguma ferramenta que resolve o seu problema e você nem sabe, né? Então procure estar antenado, converse com pessoas. Tem vários grupos aí de departamento pessoal, tem vários especialistas aqui no Instagram sobre departamento pessoal, que são pessoas que trabalham na área há muito tempo e postam conteúdo aí ricos, entendeu? Segue essas pessoas, veja o que eles estão fazendo, ou troca uma ideia com eles, entendeu? Então, veja, faça algo diferente, procure algo diferente, ok? Uma outra competência que é muito importante para a gente, ter uma comunicação clara. O funcionário ele não pode sair do departamento pessoal sem saber o que você falou, sem entender. Né? O que eu vejo muito em departamento pessoal é funcionário chegar e falar, porque eu recebi o salário líquido de R$1.000. Porque você recebeu e pronto, acabou. O funcionário chegou lá com uma dúvida, você atendeu ele mal e ele saiu com a mesma dúvida. Chama o funcionário, senta, desenha se for necessário para ele entender o que foi descontado dele, por que foi descontado dele, entendeu? Atenda os funcionários bem. Porque se você atender os funcionários mal, o funcionário vai chegar lá fora e vai falar mal de você. E aí como é que você vai conseguir ter uma promoção se está toda a empresa falando mal de você? Como? Como você vai? Você não vai conseguir. Entendeu? Como meu tempo está acabando, eu vou correr um pouquinho aqui, tá? Então, tenha uma comunicação clara, seja comprometido com a execução das suas tarefas
isso é fundamental. Cumpra com o que foi acordado. Uma das coisas que para mim é fundamental é a palavra das pessoas, tá? E é uma das coisas que eu faço de tudo, e se eu falo com você que eu vou entregar um negócio hoje, eu vou fazer de tudo para te entregar hoje. E se eu não conseguir entregar hoje, eu vou te avisar antes, né? Mas se eu falei que eu vou entregar hoje, nem que eu tenha que trabalhar até 11h50 da noite, eu vou trabalhar para te entregar isso hoje. Por quê? Porque eu dei minha palavra que eu ia te entregar isso hoje. E infelizmente hoje muitas pessoas não dão valor à palavra, né? Fala, vou te entregar hoje, aí entrega só semana que vem e pronto, acabou, né? E isso é uma das coisas que contam bastante para mim. Se eu dei minha palavra que eu vou te entregar hoje, eu vou te entregar hoje. Se eu te falei que eu vou te entregar amanhã, eu vou te entregar amanhã. Entendeu? Então vocês têm que honrar a palavra de vocês. Entendeu? Porque se vocês não conseguirem honrar a palavra de vocês, quem dirá outras coisas? Como é que a pessoa vai acreditar em você se toda vez que você fala que vai entregar amanhã, entrega semana que vem? Cadê o superar expectativas que a gente conversou? Entendeu? Então, cumpra com o que foi acordado. Se você acordou aquilo, trabalha final de semana, vira à noite, mas entrega. Porque você falou que iria entregar. Entendeu? Então, esse é mais um ponto. Próximo ponto, tenha um bom relacionamento com a equipe, né? E com os demais setores. Isso vai ser muito importante, vai facilitar muito o seu dia a dia, tá? Próximo ponto, entenda o propósito da equipe. Já falei aqui sobre propósito. E o último ponto, não menos importante, se autodesenvolva, tá? Uma das coisas também que eu vejo muitas pessoas reclamando, eu sou auxiliar e o meu gestor me passa a função de assistente. Eu sou assistente e o meu gestor me pede ajuda como um analista, que seja. E aí eu vou te dizer uma coisa. Quando eu era auxiliar, eu fazia... Não nessa empresa, lá no início quando eu comecei. Quando eu era auxiliar, eu fazia funções de analista. E sabe como eu consegui ser analista? Sabe por que, na verdade, eu consegui ser analista? Porque lá em auxiliar eu já fazia função de analista. Então eu já estava preparado para aquilo. E hoje tem muita gente que reclama, auxiliar, tem que me pagar como assistente, senão eu não quero fazer nada de assistente. Ok, então você vai ficar só com a função de auxiliar e nunca vai ser assistente. Por quê? Porque a empresa está te dando uma oportunidade, o seu gestor está te dando uma oportunidade para você conseguir ser assistente, se qualificar como assistente e você está reclamando. Entendeu? Então, primeiro você vai fazer a função de assistente e depois você vai ser assistente. Primeiro você vai fazer as funções de analista e depois você vai ser analista. Entendeu? É assim que funciona. E você não tem que reclamar, você tem que agradecer. Você é auxiliar e você está tendo a oportunidade de ver as funções de um analista ou de um coordenador, que seja. Você tinha que agradecer e não reclamar. Por quê? Porque ele já está te dando todas as ferramentas para você ser aquela função. Entendeu? E tem muita gente que reclama. E aí depois não sabe por quê. Passa a vida toda naquela função. Entendeu? Por quê? Teve a oportunidade e não usa. Então, aí depois fala, eu nunca tive oportunidade, ninguém nunca olhou pra mim. Cara, por que será que ninguém nunca olhou pra você? De repente olhou e você não viu, você não estava preparado para ver. Ou você interpretou da maneira errada, entendeu? Então eu era auxiliar e fazia a função de analista. E aí quando surgiu uma oportunidade para ser analista, quem é que era o primeiro lá na lista para ser analista? Eu. Por quê? Porque eu já fazia essa função. Entendeu? Então parem de reclamar das coisas. Se você é auxiliar e estão te dando função de assistente, aprenda a função de assistente. Se você é assistente e está te dando função de analista, aprenda a função de analista. Mas essa empresa nunca vai deixar eu ser analista. Ok, mas o que é essencial para você ser analista você já tem. Você vai para outra empresa e você já tem tudo de analista. Entendeu? Mas aqui não vai me colocar... Ok, mas você já aprendeu o que é ser analista. Entendeu? Então dê valor para essas coisas. E todos esses pontos aqui
comecem a trabalhar e virar essa chave na cabeça de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter sucesso no departamento pessoal, tá? Aqui eu peguei todos os itens que foram os que eu utilizei, o que eu aprendi depois de apanhar muito, para eu conseguir ter sucesso depois de cair muito no departamento pessoal, tá? Depois que eu consegui virar essas chavezinhas que eu passei aqui para vocês hoje, eu comecei a evoluir no departamento pessoal, entendeu? Eu comecei a chegar onde eu queria, entendeu? Quando eu comecei a falar, pô, cara, por que eu tô reclamando? Eu tenho que provar que aquela pessoa que ela tá errada. Se ela tem uma visão de mim, eu tenho que mudar essa visão, né? Como é que eu faço para mudar essa visão? Reclamar? Vou mudar? Não vou. Então o que eu faço? Pô, se ele tem a visão, eu vou entender o porquê ele tem aquela visão de mim e vou procurar fazer algo para mudar isso, entendeu? Porque a partir do momento que muda, aí eu consigo dar um passo para frente, entendeu? E por aí vai, tá? Então, é basicamente isso que eu tinha para hoje. Deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida, se vocês gostaram, se não gostaram. Eu tô correndo aqui no finalzinho porque eu falo muito e provavelmente o Instagram vai me derrubar já já. Então, por conta disso que eu tive que dar uma aceleradinha aqui no final, tá? Mas fale aí, gostaram? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixa aí. Se gostaram também, pode falar. E eu vou encerrar a live aqui. Por mim, eu ficava aqui falando até amanhã. Eu gosto muito de falar e trocar esse papo, mas o Instagram não vai deixar. Ele não vai permitir. Show de bola. Bom, acho que vocês entenderam tudo e não tem nenhuma dúvida. Opa, obrigado, foi top. Mariane, valeu. Então é isso, meu povo. Até a próxima semana. Toda semana a gente tem essa live semanal. Vou trazer um tema sensacional na próxima semana. Esperem que esse tema vai ser bom. E provavelmente teremos convidados também. Dando spoiler aí já. Muito obrigado aí para todo mundo que conseguiu participar. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com todo carinho e tendo a mesma transparência que eu tenho com relação a tudo, né? Tudo que eu aprendi, eu coloquei aqui e trouxe para vocês e tô jogando aí para vocês, porque esse é o propósito desse canal, que é esse canal para isso, para agregar, para ajudar. Se não fosse para ajudar, eu não tinha criado, entendeu? Eu criei para isso. O propósito nosso aqui é de ajudar, de ter esse bate-papo e um agregar para o outro, entendeu? Essa é a minha intenção aqui. Então, obrigado novamente. Até a próxima semana. Bom final de semana para todo mundo. Qualquer coisa, estou disponível no Instagram. Só mandar um direct lá que eu vou estar aqui disponível para ajudar vocês. Valeu. Tchau, tchau.